A paz do Senhor Jesus, irmãos. Nós hoje estamos aqui para continuar o estudo do livro de 1 Crônicas, hoje o capítulo 4. Aqui hoje nós vamos falar de 43 versículos, né? De genealogias de homens junto com mulheres que marcaram a história, que contribuíram, irmãos, aleluia, foram úteis para que a obra, a história do povo de Israel fosse escrita e chegasse ao conhecimento nosso até hoje. Que bênção de Deus, meu. Você é útil, você é importante, você é valioso, valiosa na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. O capítulo 4, irmãos, fala da genealogia das 12 tribos de Judá. Aleluia. Nós vamos aqui falar, irmãos, para a glória de Deus, né, de alguns personagens, como explicamos desde o primeiro capítulo, né? São muitos nomes, não temos informação total de todos, mas de alguns, né? E vamos começar falando aqui, irmãos, da oração de Jabes, né? Os versículos 9 e 10. O 10, uma parte do versículo fala assim, ó, o 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó Deus, abençoe-me muitíssimo, amplia minhas tendas, seja a tua mão comigo, faze que do mal não seja eu afligido. É Deus que lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Irmão, Jabes, o significado do seu nome, homem de dores. Irmãos, no momento talvez de contrário, irmãos, por causa do significado do seu nome, alguém que vem comentar, talvez fazer uma brincadeira sem graça, né? Tem cheio de gente que chega e fala assim, já fiz de brincadeira. Mas a Bíblia ensina para nós no livro de Provérbios que faz mais é que enganar. Então, irmãos, Jabes, ele fez o contrário. Ele não xingou, não brigou, não esbravejou, não praguejou, não murmurou, não falou que tinha sangue de barata. Ele orou, invocou o Senhor. Irmãos, e Deus lhe concedeu o desejo do coração. Deus lhe atendeu. Irmãos, aprendemos uma lição aqui com Jabes tremenda. Não entre pelo caminho carnal, não seja um crente, irmãos, carne, que olha só as coisas dessa terra. Seja um crente, irmãos, que olhe lá para as coisas de cima, pense nas coisas de cima, cristão que busca, que ora, que clama, às vezes de boca fechada, irmãos. Aquietar e saber que eu sou Deus, mas busca no Senhor a resposta, busca no Senhor o conforto, o consolo que vem do alto, irmãos. É do alto que vem o teu consolo, é do alto que vem a tua resposta, é do alto que vem a direção para que você prospere. Você, aleluia, coma o melhor dessa terra. Nós vimos aqui, irmãos, tantos nomes, irmãos. Aqui, dessa genealogia, se você lê nome por nome, irmãos, alguns falharam, alguns erraram, mas outros, irmãos, entenderam a mensagem, esforçaram-se e venceram e conquistaram. Oh, bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Deus, ele quer que você, que nós conquistemos, irmãos. Deus, ele quer que nós tenhamos vitória. Você vê o versículo 15, fala assim, ó: e foram os filhos de Calebe, filho de Jefoné, Iru, Elã, Naã, Naá, filho de Elá e Kenaz. Quem foi Calebe, irmãos? Calebe foi alguém que se destacou na história, porque era humilde, porque buscava o Senhor. Quando 10 espias falam o que é errado, mas eles viram também lá o que era certo, mas quiseram ir para a parte negativa, a dúvida. Calebe não, ele foi na fé. Ele olhou para o autor e consumador da fé, olhou para o Deus grande, o Deus que fez sinais no Egito, o Deus que opera milagre, o Deus que pode operar milagre na sua vida hoje. Irmão, seja igual Calebe, vá e fique firme no Senhor. Ele falou, ele cumpre a sua palavra, aleluia. Os irmãos vão ver que no decorrer da história, bendito seja o nome do Senhor, irmãos, você vai ver, falar sobre as filhas de Calebe, irmãos, tiveram um papel fundamental, irmãos, na história de Israel também, aleluia, na história, aleluia, do povo de Israel, irmãos. Irmão, você vai ver aqui Pérez. Quem era Pérez, irmãos? Nessa genealogia de Judá, Pérez era filho de Judá e Tamar, no capítulo 38, que Judá chega a dizer que a sua nora era mais justa do que ele, irmãos. E teve uma descendência que foi dali, irmãos.
Ela foi, pediu, foi dentro da lei, querendo um marido, querendo alguém para dar continuidade à descendência, porque isso era mandamento, isso era vontade do Senhor. Irmãos, e Judá não deu atenção. Judá, irmãos, dá a entender pela Bíblia, pela história, que já era viúvo. Irmãos, e foi Tamar ser sua esposa, teve filhos com ele, irmãos, e a descendência continuou, e no final das contas, irmãos, ela foi chamada mais justa do que ele. Irmãos, papel importante de fé, de coragem, de insistência. Você fala assim, mas ela se vestiu, deitou com seu sogro. Irmão, naquela aliança, a viúva, o irmão mais velho, quando morria, o outro irmão tinha que dar continuidade. E os filhos eram da parte de Judá que tinha ali, irmãos, que era cunhado dela, eram 9 de idade. E ela foi de acordo com a palavra, irmãos. E a genealogia, a descendência foi continuada, irmãos. E esse Pérez, aleluia, teve um papel fundamental na história de Israel, irmãos. Aleluia. Mas começou lá atrás com a sua mãe, com a ousadia, com a insistência da sua mãe, irmão. Poucos nomes falamos aqui, mas quantas lições estamos aprendendo de insistência, de exemplo, de fé, de coragem, de firmeza. É o que temos que ver na vida desses homens de Deus, irmãos, e nos espelhar nisso, bendito é o nome do Senhor. Aqui Simeão, irmão, se você for lá em Gênesis 34, Simeão e Levi, quando viram a sua irmã ser abusada, isso está aqui no versículo 24, descendência de Simeão, até o 43, irmãos. Não vou ler tudo, não. Os irmãos vão ver que Simeão e Levi, irmãos, foram lá em Gênesis 34. A sua irmã, Tamar, ali, Diná, perdão, foi desflorada, foi abusada, irmão. Alguém fala assim, mas ele agiu errado ou não? Mas ele foi lá e fez, irmão. Ele vingou o que fizeram para sua irmã ali, irmãos. Alguém fala assim, mas não podia ter feito aquilo, mas fez, irmãos. E Deus permitiu que ele fizesse. Irmãos, ousadia, coragem que Simeão teve. Simeão não é muito falado, nem mesmo antes, quando José ainda estava com ali os seus irmãos. Simeão é pouco falado ali, irmãos. É pouco falado, é pouco ali explicado algo sobre ele, mas, irmãos, teve um papel fundamental ali, irmãos, na genealogia do povo de Israel. Irmão, Deus quer que você hoje, irmãos, você que conhece a Cristo, você que serve ao Senhor, tenha esse papel e desenvolva esse papel, isso na presença do Senhor, irmãos, o amando, servindo, insistindo, clamando, orando, às vezes chorando, mas firme no Senhor e na sua palavra, não olhando nem para a direita nem para a esquerda, irmãos, se agarrando na promessa que é a palavra, irmãos, e vivendo ela, irmãos, e orando sobre ela, porque o Deus dos céus, que é poderoso, que foi com esses homens aqui, irmãos, alguns falhando, mas depois acertando, foi com eles, é com a minha vida e com a sua, amém? Irmãos, 1 Crônicas capítulo 4 encerrado, que Deus te abençoe poderosamente. Ajude nós a fazer essa obra, irmãos. Traga inscritos para o canal, compartilhe esses links. Vamos usar esses vídeos aqui, irmãos, como ferramenta de evangelismo para pessoas, principalmente aqueles que não conhecem o Evangelho, nas redes sociais, aqui no YouTube, para que as pessoas conheçam a Cristo, irmãos, e sejam libertas por Ele, para Ele, irmãos, sejam salvas. E o nome nosso, irmãos, por misericórdia de Deus, vai ser lembrado lá pelo Senhor, escrito lá no livro das obras. Isso, irmãos, você faz parte desse ministério, nos ajude, curta aí os vídeos, visualize e mande para os seus contatos, isso para a glória de Deus, amém? A paz do Senhor Jesus.